algumas coisas aqui para o bom andamento da nossa oficina, tá? Eu vou apresentar alguns conceitos, algumas ideias, explicar um pouco para vocês o tema que foi proposto, que é falar um pouco de uma parte muito importante, que é o pré-projeto, o projeto de pesquisa, né? O desenvolvimento do problema, dos objetivos e das hipóteses do projeto de pesquisa. Então, eu vou falar sobre isso, vou explicar, vou trabalhar os conteúdos com vocês, e depois que eu terminar isso, eu vou abrir a palavra para vocês fazerem perguntas, para conversar comigo, para debater e tal. Mas o que eu queria? Que quando eu estivesse falando agora, a partir do momento que começar, eu gostaria que vocês daí não abrissem os microfones, não abrissem as câmeras, porque senão fica confuso, às vezes sobrecarrega um pouco a ferramenta e daí começa a travar, pode acontecer essas coisas, tá? Então, eu vou me apresentar formalmente, eu sou o professor Ciro Burgos, né? Oficialmente Ciro Francisco Burgos Fernandes, né? Mas como eu sou filho de espanhóis, tem uma história lá, meu irmão veio da Espanha, meu nome foi registrado igual ao da Espanha, então Burgos é o sobrenome paterno, eu desde pequeno eu sou Burgos. Muitas vezes nem lembro que sou Fernandes, né? Eu sou economista, eu tenho uma especialização na área de gestão de negócios, tenho um MBA na área de gestão do conhecimento na educação superior e sou mestre em educação, tá? Eu leciono aqui na Unidom Bosco, eu entrei em agosto, né? Eu sempre brinco, entrei em agosto, o pessoal acha que o cara é novo na casa, né? Eu entrei em agosto de 2003, né? Ou seja, eu estou já há 18 anos na Dom Bosco. Faculdade inicialmente e depois, hoje, centro universitário. Sempre trabalhando com as disciplinas da área de economia, algumas disciplinas de finanças no presencial e também com trabalho de conclusão de curso e hoje em dia com os projetos interdisciplinares, né? Atualmente eu trabalho no presencial, projeto interdisciplinar do curso de administração e também projeto integrador e projetos interdisciplinares na educação à distância. Eu assumi esse ano, no início do ano, a coordenação do curso de Ciências Econômicas, EAD, da nossa instituição, e este mês eu assumi agora a coordenação do curso do Tecnólogo em Logística e do Tecnólogo em Empreendedorismo, também a EAD da nossa instituição. Então, eu vou conversar agora um pouquinho com vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês uma telinha branca para eu poder conversar, né? Escrevendo alguma coisa para facilitar o entendimento de vocês, tá? Tem alguém ainda com o microfone, eu peço para tomar cuidado, tá? Não ligar o microfone, senão dá muita interferência, tá? Por gentileza, né? Então, eu vou compartilhar, eu só vou pedir um favor, tá? Agora, quando eu estiver compartilhando a tela, eu não vou enxergar aqui as mãos levantadas, essas coisas. Então, eu queria que vocês, qualquer coisa, vocês escrevem para mim no chat, tá? Que eu consigo, no chat, eu consigo acompanhar aqui no meu celular, eu consigo ver o chat da nossa oficina. E daí, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou compartilhar aqui a minha telinha, que eu quero compartilhar com vocês. Só um segundo, vou acertar uma coisa. Tem gente que está entrando. Só um minuto aqui, tá? Então, eu vou compartilhar a telinha branca para poder escrever, e aí vocês vão conseguir acompanhar o raciocínio. Eu quero mostrar para vocês, inicialmente, uma estrutura, né? Uma estrutura de
pré-projeto, o modelo de um pré-projeto. Tá? Então, quando eu penso num projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa ele serve para qualquer tipo de resultado, de relatório que você vai fazer. Então, se eu for fazer um artigo científico, eu tenho que fazer um pré-projeto ou um projeto de pesquisa. Se eu for fazer um trabalho de conclusão de curso de graduação, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa para me organizar, para começar a organizar os processos da pesquisa. Se eu for fazer uma dissertação de mestrado, eu também tenho que fazer o projeto. Se eu for fazer uma tese de doutorado, também. Então, qualquer pesquisa, qualquer relatório, que a gente chama tipos de documentos finais, relatórios, né? Eu vou precisar me organizar. Então, eu sempre costumo dizer aos alunos uma coisa muito importante. Se eu dedicar um pouco de tempo no início da elaboração do meu projeto, do meu pré-projeto, e eu desenvolver isso de forma muito consciente, aprofundada, eu vou ter menos trabalho depois, na hora de desenvolver o restante do meu artigo. Vamos pensar agora que eu estou falando de um artigo para uniformizar a fala, né? Então, eu vou trabalhar aqui, eu vou desenvolver, vou organizar a minha pesquisa. Tá? Então, no projeto de pesquisa, o que deve ter? A primeira coisa que precisa ter num projeto de pesquisa é o tema da pesquisa. Né? Perdão, o nome dos autores, né? E depois o tema da pesquisa. Sempre que eu for fazer um estudo, eu tenho que considerar que eu vou estudar algo que seja relevante, algo que seja importante para o curso que eu estou fazendo, algo que seja importante para mim, algo que vá contribuir, inclusive, para a sociedade, algo que fique, porque quando eu penso numa pesquisa científica, o objetivo é publicar depois os resultados, o objetivo principal é contribuir para a discussão que existe na academia, né, em relação a esse assunto, a essa temática. Então, eu vou escolher estudar um tema que seja relevante, algo que seja importante, algo que seja significativo para o curso que eu vou fazer, o que estou fazendo, para a própria sociedade. Então, eu desenvolvo um tema. Depois, eu vou desenvolver subtemas, que são desdobramentos do tema em função do que eu pretendo estudar. Né? Vou ter que desenvolver também no projeto uma justificativa. Por que eu escolhi esse tema? Então, eu vou apresentar os motivos que me levaram a pesquisar, a estudar esse tema e a importância desse tema para justificar isso, né? E depois eu vou fazer o problema da pesquisa, tá? E eu já vou explicar em mais detalhes, tá? Mas o problema de pesquisa, ele é o que vai me motivar realmente a pesquisar. Uma problemática, uma situação, problema, algo que eu quero resolver durante o meu estudo, durante o meu trabalho de pesquisa. Então, ele é numa forma de pergunta sempre, né? Eu posso trabalhar um início, um parágrafo, alguma coisa, para mostrar isso, e no final eu apresento uma pergunta. Daqui a pouco eu vou construir com vocês um conjuntamente para vocês entenderem como funciona, tá? Então, é uma pergunta no final que vai ser o meu problema de pesquisa, né? Outra coisa importante é que eu vou também desdobrar essa pergunta. Eu vou criar perguntas que são auxiliares, que vão me ajudar a responder a minha pergunta maior. Imagine um problema maior e um conjunto de perguntas menores que, quando eu conseguir respondê-las, eu vou conseguir também responder a pergunta norteadora, a minha pergunta, que é o meu problema de pesquisa. Tá? Então, depois eu vou construir com vocês, vai ficar mais fácil de entender, mas o problema de pesquisa é aquilo que eu quero realmente resolver. Eu faço a pesquisa para resolver essa situação, problema. Do problema de pesquisa e do desdobramento do problema, das perguntas, saem os objetivos. Então, eu tenho um objetivo geral, que é o objetivo
maior do meu estudo, da minha pesquisa. Objetivo, na verdade, objetivo geral, ele é o caminho que eu vou fazer para responder ou para resolver o meu problema de pesquisa. Do desdobramento do problema, das outras perguntas, vão sair os objetivos específicos da minha pesquisa. E é importante a gente ter claro o seguinte, que os objetivos, eles são o caminho para chegar à resposta que eu pretendo desenvolver no meu estudo, para resolver o problema do meu estudo, da minha pesquisa. Então, objetivos. Outra coisa importante que eu preciso criar são as hipóteses. As hipóteses, na verdade, são as minhas respostas. São as respostas que eu, pesquisador, eu que estou estudando o tema, eu vou atribuir ao problema de pesquisa e às demais perguntas que são desdobramento dele. É o que eu acredito que eu vou encontrar no momento em que eu fizer a pesquisa, tá? Então, o problema, as hipóteses são a minha resposta, a resposta que eu faço para nortear o meu estudo. Tá? Eu já vou comentar com vocês no exemplo e vai ficar fácil de entender. Uma coisa que eu gosto de sugerir também é que se faça no pré-projeto ou no projeto um sumário comentado, como se fosse, eu vou dizer em algumas linhas o que eu pretendo escrever no artigo. Tá? Então, eu preciso desenvolver isso. Me ajuda a saber o que eu vou trabalhar. Né? Então, eu tenho que pensar na estrutura do artigo como um todo, no resultado final. Eu tenho que detalhar a relação que eu vou fazer entre os conteúdos. Eu tenho que verificar os dados que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar pesquisa secundária, dados de pesquisa secundária, eu tenho que mostrar de onde eu vou tirar essa informação. E, finalmente, as referências. Tá? Então, esse modelinho é uma sugestão que eu gosto de utilizar para a gente trabalhar o projeto de pesquisa, tá? Então, vejam o que é a pesquisa em si. A pesquisa em si nada mais é do que o trabalho que eu faço, que eu desenvolvo para resolver um problema, que pode ser um problema de uma organização, de uma empresa, pode ser um problema relativo à sociedade como um todo. Então, eu vou trabalhar uma situação, um problema, e eu vou organizar a minha pesquisa para respondê-la, para conseguir, durante a pesquisa, resolver esse problema. Então, é muito importante que eu organize de forma adequada esse início do trabalho, porque se eu não o fizer, o que vai acontecer? Eu não defini com clareza o meu problema de pesquisa. Eu não defini com clareza o meu objetivo geral. Eu não sei com clareza os meus objetivos específicos. O que vai acontecer? No momento que eu for trabalhando o desenvolvimento do meu artigo como um todo, isso vai me prejudicar. Por quê? Porque quando eu for desenvolver, por exemplo, a fundamentação teórica, né, o que acontece? Para desenvolver a fundamentação teórica, eu tenho que saber quais conteúdos eu preciso trabalhar. Então, onde é que eu vou saber esses conteúdos? No momento em que eu for definir as minhas hipóteses, porque na hora que eu penso na resposta para o problema de pesquisa, isso vai fazer com que eu me veja obrigado a preparar alguma coisa, mesmo que mentalmente, e eu vou saber, eu vou ter que estudar este conteúdo, eu vou ter que trabalhar este conteúdo, eu vou ter que acrescentar esta fundamentação teórica, que é o que vai me permitir depois, lá na frente, realizar as análises e discussões, tá, do meu artigo científico, até para poder discutir essa temática toda. Tá? Então, é fundamental que eu pense dessa maneira, que eu organize mentalmente e que eu consiga, né,
desenvolver isso de forma que, quando eu for, imagine um projeto em que eu tenha a estrutura dele lá, capa, resumo, introdução, né? Depois a fundamentação teórica, depois a metodologia, depois análises e discussões, conclusão e referências, que é o modelo padrão de artigo científico. Lá nas análises e discussões, eu vou ter que ter a fundamentação teórica como base para verificar, para discutir, né, a problemática que eu propus e para mostrar como essa discussão responde ou resolve o problema de pesquisa, as demais perguntas, ou seja, nas análises e discussões eu tenho que trazer novamente essa parte inicial do projeto ou do pré-projeto para poder, na discussão, responder o problema e atingir os meus objetivos. Se eu não fizer isso de forma adequada, o que vai acontecer? Eu não vou ter informação suficiente lá na fundamentação teórica que me permitirá discutir a problemática. Então, tudo isso eu tenho que organizar desde o início, tá? Eu estou vendo que tem alguém com a mão levantada. O combinado é que, depois que eu fizer a exposição, eu abro para perguntas. Perfeito? Então, eu vou compartilhar a tela aqui e vou montar com vocês um problema, vou criar os objetivos, vou pensar nas hipóteses para uma situação hipotética, como se eu estivesse montando um artigo científico, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, só um segundinho, minha telinha aqui, onde é que está? Deixa eu abrir a telinha aqui, a telinha está certa. Me deem só um segundinho, por favor, tá? Só um segundo. Desculpa, pessoal, já consegui resolver meu probleminha técnico aqui, tá certinho tudo é VAR. Estamos novamente aqui na área, como se diz, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para eu poder escrever, e aí vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem, tá? Alguém me responde aí no chat se está enxergando a minha telinha branca aí, por favor. Tudo certo, então, né? Então, vamos pensar no seguinte, tá? Eu vou pensar, então, um tema. Então, o meu tema vai ser turnover. O que é turnover? Turnover é a rotatividade dos trabalhadores dentro das empresas. Esse tema é um tema relevante. Por quê? Porque se eu conseguir descobrir, né? Se eu conseguir descobrir o motivo que leva as organizações a ter muita rotatividade de trabalhadores, e eu conseguir criar uma alternativa para que isso diminua, para que isso não aconteça, numa intensidade grande, nossa, isso vai ser uma coisa extremamente importante para as organizações, para a gestão como um todo, tá? Então, o tema é turnover, rotatividade dos trabalhadores. Se eu pensar aqui, eu posso trabalhar com subtemas. Então, quais seriam meus subtemas, tá? Os motivos que levam a rotatividade, os motivos que levam à rotatividade dos colaboradores dentro das organizações, né? Eu também vou estudar o ambiente organizacional, eu vou estudar o clima organizacional,
vou estudar benefícios, vou estudar cargos e salários. Ah, professor, como é que o senhor chegou nesses assuntos? Porque eu entendi que esses temas, o tema turnover, ele está vinculado, ou a rotatividade dos trabalhadores, está vinculado com a gestão de pessoas, né? Então, eu fui buscar temas dentro de gestão de pessoas. Questão do ambiente organizacional, do clima organizacional, dos benefícios que a empresa concede aos seus colaboradores, a questão dos cargos e salários, porque eu, assim, sem fazer a pesquisa, eu entendi que esses temas podem estar vinculados com essa questão do turnover. Tá? Então, eu comecei dessa maneira a desenvolver o meu projeto de pesquisa. Tá? Vamos lá, então, vamos continuando. Depois, eu já pensei no tema, no subtema, já fiz a justificativa. Não vou fazer a justificativa com vocês aqui, porque a justificativa eu precisaria desenvolver bastante, mas a justificativa do tema é a importância da situação dos trabalhadores, né? A justificativa. Feito isso, eu vou desenvolver um problema de pesquisa. Lembram que eu comentei com vocês que o problema era uma pergunta? Ah, professor, mas poderia fazer também um parágrafo inteiro? Pode. Você pode falar o que acontece nas organizações quando há muita rotatividade. Então, eu vou lá falar a questão da rotatividade dos colaboradores dentro da organização é um tema importante, porque cada vez que um colaborador sai da empresa, ele leva junto a experiência adquirida, ele leva junto o investimento que eu fiz para desenvolver esse colaborador, né? Treinamentos, né? Ele leva experiência acumulada, ele leva uma série de coisas que eu vou ter que, ao contratar outra pessoa, eu vou ter que treinar novamente, eu vou ter que desenvolver esse colaborador, vou ter que ambientá-lo dentro da organização, vou ter que ter uma série de gastos, né, para fazer com que esse colaborador ele esteja integrado dentro da equipe, para que ele conheça a nossa cultura organizacional, assim, e uma série de questões. Então, eu justifiquei isso, né? E daí eu falei, sabendo, partindo do pressuposto de que a rotatividade ou volume muito grande de turnover, de alta rotatividade dos colaboradores nas organizações, pode ser uma situação que não é boa para as organizações, eu posso colocar o meu plano de pesquisa, né? Quais podem ser as causas do alto índice de turnover nas organizações? Então, eu tenho aqui, depois que eu fiz, nas organizações, depois que eu fiz a minha argumentação inicial, apresentei a problemática, eu termino com uma pergunta. Tá? Então, essa pergunta é o meu problema de pesquisa. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. A partir do momento em que eu tenho essa questão das causas, ou as principais causas do alto índice de turnover nas organizações, como uma pergunta maior, um problema maior. Tá? Aí eu posso pensar nos desdobramentos. Os desdobramentos do quê? Da minha pergunta.
E aqui, eu tenho que já, para fazer isso, eu tenho que imaginar o que eu precisaria estudar, que eu já, de certa forma, eu coloquei lá quando eu fui trabalhar os subtemas. Então, quais seriam os possíveis desdobramentos aqui? Então, eu posso fazer uma pergunta, pode ser: o clima organizacional contribui para o alto turnover? Então, é uma pergunta, desdobramento daquela pergunta maior. Outra pergunta que eu posso fazer: o volume de benefícios que a empresa oferece aos colaboradores pode contribuir para turnover? Tudo variando em cima da mesma situação, não é isso? Todas as perguntas, de certa forma, elas estão interligadas, não é isso? Vamos lá, vamos pensar mais uma. Qual a importância do ambiente organizacional para a redução ou aumento do turnover? Então, aqui eu criei 3 perguntas. Tá? Aqui em cima eu tinha colocado, a questão dos motivos do ambiente organizacional, os cargos e salários. Então, vamos colocar mais uma pergunta aqui que trabalhe a questão do cargos e salários. A existência de um bom plano de cargos e salários pode reduzir a rotatividade dos colaboradores? Então, eu já tenho aqui o meu problema de pesquisa, eu tenho aqui o desdobramento, ou os desdobramentos do meu problema de pesquisa. O que falta eu fazer agora? Agora eu tenho que criar aqui, né? Eu tenho que criar aqui os objetivos do meu estudo. Então, o que eu tenho que pensar agora? O meu objetivo geral vai ser, né? Meu objetivo geral, que sai aqui do problema, perdão, aqui, objetivo geral.
O meu objetivo geral sai do problema. E daqui, de todos esses aqui, ó, vão sair os objetivos específicos. Certo? Eu tenho que agora trabalhar e elaborar o meu objetivo geral. O meu objetivo geral vai ser, então, verificar quais são os possíveis motivos que levam a altos índices de turnover. Ah, professor, mas é muito simples. É simples mesmo. Eu pego o meu problema de pesquisa, eu verifico o caminho, o que eu preciso fazer para conseguir responder esse problema de pesquisa. Então, quando eu estou aqui pensando em quais podem ser as causas do alto índice de turnover nas organizações, se eu verificar quais são os possíveis motivos que levam a altos índices de turnover, verificar é o caminho que vai me levar a responder o meu problema. Como é que eu posso verificar isso? Eu vou lá, se eu estiver fazendo uma pesquisa bibliográfica, eu vou procurar situações, artigos científicos, publicações em livros que falem de turnover. E vou verificar o que os autores escreveram sobre as possíveis causas que levam ao aumento dos índices de rotatividade, de turnover nas organizações. Certo? Então, meu objetivo geral, o caminho que eu faço, caminho para responder ou para resolver o problema da pesquisa. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, já tenho o objetivo geral. Agora, o que eu preciso desenvolver? Eu preciso desenvolver agora os meus objetivos específicos, tá? Então, um dos objetivos específicos vai ser primeiro vai ser verificar como o clima organizacional verificar como o clima organizacional impacta no desempenho dos colaboradores, por exemplo. Dos colaboradores. Então, esse é um dos objetivos específicos do meu estudo. É um objetivo que, quando eu conseguir verificar como o clima organizacional impacta no desempenho dos colaboradores, eu vou contribuir para encontrar um dos motivos, ou alguns dos motivos que levam à rotatividade dos colaboradores. A gente já vai ver na hora que montar as hipóteses, vai compreender melhor esse processo. Por quê? E na hora que eu montar a hipótese, eu vou responder a essas situações, tá?
Vamos fazer mais um exemplo de objetivo específico aqui, só para a gente entender. Vou pensar já, vou fazer 2 só para não ficar muito extenso, para vocês entenderem a dinâmica, tá? Vou pensar aqui na questão do plano de cargos e salários, ou eu vou compreender como os planos de cargos e salários podem estimular a saída ou a permanência dos colaboradores na empresa. Então, aqui eu tenho um objetivo geral e 2 objetivos específicos. Vamos pensar agora em uma situação que é... Agora, eu vou fazer as minhas respostas. Então, eu vou pensar nas hipóteses. Lembram o que eram as hipóteses? As hipóteses são a resposta que eu, particularmente, sem fazer a pesquisa, com base na minha experiência acumulada, com base no senso comum, o que eu acho mesmo, é achômetro aqui, a pesquisa. Na hora que eu faço a hipótese, é achômetro, porque eu não fiz a pesquisa ainda, tá? Então, vamos pensar a hipótese geral do meu estudo, tá? Então, eu posso dizer assim, como hipótese, eu posso pensar da seguinte maneira. O clima organizacional o ambiente organizacional o plano de cargos e salários e os benefícios podem impactar no desempenho, na motivação e no interesse dos colaboradores de permanecer na empresa. Isso é o que eu acho, tá? Agora, o que eu acho, durante o desenvolvimento da pesquisa, eu vou pegar e vou fazer assim, né? Eu vou analisar o clima organizacional, vou estudar, vou trazer autores, vou trazer conteúdo, vou analisar o ambiente organizacional, vou verificar o impacto dos planos de cargos e salários, dos benefícios que a organização traz, vou estudar a questão do desempenho dos colaboradores. Será que se o colaborador ele ganha mal, ele vai ter um desempenho dele comprometido, por exemplo? Será que ele vai se sentir desmotivado? Será que qualquer aumento, ou perdão, qualquer possibilidade de ganhar um pouquinho mais,
em outra empresa, ele não vai pensar duas vezes e vai pedir admissão, vai trocar da empresa, ou vai reduzir o desempenho dele porque ele está desestimulado, e essa falta de estímulo vai fazer com que ele trabalhe mal e ele acaba sendo demitido. Tá? Então, essa é a minha hipótese geral, tá? Que seria feita, ou perdão, que é desenvolvida com base no meu problema de pesquisa, com base no meu objetivo geral. Então, eu vou, para verificar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou verificar quais são os possíveis motivos que levam a altos índices de turnover. Na hora que eu verificar isso, eu vou conseguir responder e provavelmente eu chegue nesta resposta aqui, que é a minha hipótese, certo? Vamos pensar agora numa... Eu fiz mais quantos objetivos aqui? Objetivos não. Específicos, eu fiz mais 2. Então, vamos pensar o seguinte. Verificar como o clima organizacional impacta no desempenho dos colaboradores. A pergunta que eu queria responder é essa aqui, né? O clima organizacional contribui para o alto nível de turnover? Então, imagine o seguinte. Eu posso ter uma outra hipótese, para responder aquela outra pergunta, onde eu vou buscar a resposta, e a minha resposta vai ser no seguinte sentido. O clima organizacional ruim o que é um clima organizacional ruim? É um clima de trabalho onde você tem a liderança que não é uma liderança colaborativa, participativa, você tem problemas, as pessoas são maltratadas dentro da organização. Eu tenho várias situações que envolvem o clima organizacional. Então, o clima organizacional ruim, né, leva os colaboradores à desmotivação, perdão, baixos índices de desempenho, e a demissão. Então, eu estou pensando que isso pode ser a minha resposta para a relação à questão do clima organizacional. Então, eu fiz uma outra hipótese. Agora, eu vou pensar na questão do plano de cargos e salários. Então, outra hipótese pode ser que salários inferiores aos de empresas concorrentes podem levar os colaboradores a buscar novas oportunidades. Certo? Então, pessoal, eu consegui, então, montar o problema de pesquisa, eu consegui montar então, fazer o problema da pesquisa. Do meu problema de pesquisa, eu desenvolvi o objetivo geral, que é o caminho que eu faço para resolver o problema de pesquisa.
Então, o objetivo geral é o caminho para responder ao problema, resolver o problema de pesquisa, responder a pergunta norteadora. Eu fiz o desdobramento do problema em outras perguntas e o caminho para responder essas perguntas são perguntas menores que contribuem para responder a pergunta maior, que é o problema de pesquisa. Com isso, eu tenho meus objetivos específicos. Dessas perguntas, quando eu faço a minha resposta na base do achômetro, eu crio as hipóteses do meu estudo. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou elaborar a fundamentação teórica com base principalmente nas minhas hipóteses, porque são os temas que eu levantei que eu vou colocar na fundamentação teórica para depois, quando eu for fazer as análises e discussões, eu vou verificar se essas hipóteses realmente elas são válidas ou não. Eu vou constatar daí através da pesquisa se o clima organizacional ele influencia na alta rotatividade, se o ambiente organizacional, imagine o ambiente organizacional lá, situação de ergonomia, a sala não é bem iluminada, a fábrica não é arejada, isso tudo leva a queda de desempenho. Então, eu vou verificar nos meus estudos, né? Vou verificar nos meus estudos se essas hipóteses que eu coloquei, elas são verdadeiras ou não. Quando eu fizer isso, eu vou conseguir responder o problema de pesquisa, eu vou validar ou não as hipóteses, ou seja, eu vou conseguir atingir os objetivos que eu me propus. Então, essa parte inicial do projeto, ela é extremamente importante, porque isso vai me fazer com que eu tenha o norte a seguir durante a minha pesquisa. Se eu for fazer uma pesquisa de campo, essas hipóteses vão ser a base que eu vou utilizar para montar o meu instrumento de coleta de dados, o meu formulário de pesquisa. Lembrando sempre que, na nossa instituição, sempre que houver a interação com pessoas na pesquisa, o projeto tem que ser aprovado anteriormente pelo Comitê de Ética e Pesquisa da nossa instituição. Então, tem que apresentar uma série de documentos para aprovar o projeto antes de fazer a intervenção com pessoas, senão não é possível ser feito. É um processo que demora um pouco, não é tão fácil de fazer, mas se houver necessidade na pesquisa, tem que fazer apresentar o projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa para aprovação. Pessoal, o que eu tinha planejado para conversar com vocês hoje era essa fala que eu fiz até agora. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão e pode abrir o microfone, depois levante a mão e eu vou permitindo que vocês façam as perguntas. Então, agora fiquem à vontade. Obrigado aí, pessoal, por enquanto. Perguntas? Nada de perguntas? Tudo certinho? Obrigado. Localização de fontes aí é uma dinâmica que vocês têm que buscar sempre nas revistas científicas, tá? Então, o principal da questão das fontes é que eu tenho fontes primárias e fontes secundárias, tá? O que acontece? Quando eu pego o livro de um autor, eu estou indo na fonte primária, tá? Eu estou lendo aquele livro, é a fonte primária. Quando eu faço uma pesquisa de campo, os dados que eu coleto, eu posso analisar porque são fonte primária, são dados que eu coletei. Se eu for fazer uma análise, por exemplo, de cenários econômicos, né? Eu quero fazer uma
estudar um determinado tema da economia e eu quero fazer projeção. Então, eu vou pegar lá os dados do Banco Central. O Banco Central é uma fonte oficial, ele é uma fonte secundária, porque eu vou pegar os dados que ele fez. O IBGE é outra fonte secundária, também é uma fonte oficial. Eu posso utilizar pesquisas do Sebrae, por exemplo, mas o importante é que eu evite sempre o máximo possível blogs, sites de empresas. Por quê? A pesquisa científica requer rigor metodológico. O que significa isso? Significa que eu preciso ter como fonte de pesquisa alguém que fez uma pesquisa com rigor. Por quê? Se eu quiser utilizar um blog de uma empresa, o que me garante que aquilo que eles escreveram lá é correto do ponto de vista da ciência? Se eu, por exemplo, quiser utilizar o site Wikipedia, tá? O que me garante que aquela informação é correta? Vocês sabem como é que funciona o Wikipedia. O Wikipedia é muito legal para você. Por exemplo, eu sou baixista, tenho uma banda de blues. De vez em quando eu estou escutando lá um disco de alguma. Eu quero pôr essa banda aqui. Pô, mas quem foi o baixista dessa banda lá em 1999, nos anos 90? Eu vou lá na Wikipedia e alguém pegou e colocou lá quem era a formação da banda. Tudo bem, é uma informação, a título de notícia, informação serve. Agora, se eu pegar, tá? Entrar lá e criar o meu perfil, tá? Vou colocar lá, Ciro Burgos, baixista, coloco minhas fotos nos shows, tal, tal. E na minha biografia eu digo, oh, Ciro Burgos tocou com Eric Clapton, com B.B. King, tocou com Buddy Guy, com Albert Collins, com todos os camaradas, assim, os mais importantes. Até alguém chegar, ler a minha informação e dizer que isso é falso, e questionar a Wikipédia, dizer, tem informação falsa. Todo mundo que leu essa informação, antes de alguém questionar e eles tirarem do ar, vai achar que aquilo é certo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, tem um segredinho, tá? Quando você quiser saber se um artigo é fonte científica, ou ele está publicado num livro, ou ele está publicado num anal de seminário, num anal de congresso, que é o compilado dos trabalhos que foram apresentados nesses congressos, eventos, ou ele está numa revista, e essa revista tem que ter lá o ISSN, que é o cadastro, né? É o cadastro dessa revista, lá na Biblioteca Nacional, que garante que é um periódico, que tem publicação constante, que tem um conselho editorial que recebe e aprova os artigos que vão ser publicados, tá? Ou seja, que tem alguém que está buscando verificar o rigor científico. Se não tiver isso, o que vai acontecer? Vai ter problema, por quê? Porque não se sabe se é fonte científica. Deixa eu ver, tem duas perguntas aqui, só um segundo. O que acontece quando se chega a um acordo na conclusão do tema? A pesquisa científica, a gente sabe como ela começa. Você não sabe como ela termina. Pode ser que eu faça toda a pesquisa para chegar lá no final e dizer assim, a pesquisa, os dados coletados, as referências bibliográficas que eu obtive não me permitiram concluir, não me permitiram atingir todos os objetivos que eu me propus. Eu só consegui atingir parcialmente. E também verificou-se que as minhas hipóteses não foram confirmadas. Não tem problema nenhum, tá, disso acontecer. Então, se você não consegue validar, dizer que as suas hipóteses são corretas, você vai dizer que você fez o estudo e o seu estudo chegou à conclusão de que as suas hipóteses estavam erradas, que o estudo foi para o outro lado, tá? Então, isso é muito importante porque a gente não está trabalhando aqui
com aquele estudo que você faz no laboratório, que você faz a amostra lá, você verifica e você tem uma constatação sim ou não. Principalmente a gente que atua, eu particularmente, nas ciências sociais, tá? É difícil você chegar, então, por muitas vezes, você tem que adotar a abordagem qualitativa, onde você vai trabalhar a percepção. Mas não tem nada errado se você não conseguiu atingir todos os objetivos. Você explica o motivo. Um dos componentes da conclusão do artigo científico é justamente as dificuldades ou as facilidades que você teve para concluir a pesquisa, tá? Então, se você não chegar a essa resposta que você esperava, não tem problema. É a mesma situação se você for fazer um plano de viabilidade econômica. Você faz todo o estudo certinho, você faz todo o plano inteiro certinho, e você chega lá no final que não é viável fazer o investimento que você se propunha. Não tem problema nenhum, você fez os procedimentos metodológicos corretamente, só que o resultado não foi o resultado que você esperava. Você vai ter que dizer que aquele projeto não é viável de ser realizado. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. No caso de um projeto integrador, como proceder no momento de criar o roteiro de análise e interpretação dos resultados? A minha sugestão sempre é, para fazer análise e discussões do artigo, ou mesmo de um projeto interdisciplinar, que o resultado é o artigo, né? Você vai ter que retomar o problema, os objetivos, e daí você vai buscar na teoria que você trouxe os argumentos, porque aí, nesse momento, você vai dar sua opinião. Nesse momento, você vai argumentar criticamente. Por quê? E quando você fez a fundamentação teórica, você trouxe conteúdo, você se apropriou, você aprendeu ali uma série de conceitos, e você vai utilizar esses conceitos de que maneira? Você vai trazer a sua opinião, com base no que você estudou, e você vai trazer sempre os autores para ajudar a reforçar a sua opinião. Costumo dizer o seguinte: quando eu faço análises e discussões de um trabalho, o que eu faço? Eu trago para conversar comigo os autores que são os especialistas nesse assunto. São os que mais sabem sobre isso, que eu coloquei eles lá na fundamentação teórica. Daí, na hora que eu estou discutindo o tema, imaginem aquele programa de televisão que é Canal Livre, Mesa Redonda, sei lá. Você tem especialistas discutindo com um entrevistado. E você tem um moderador. Então, quando você está fazendo as análises e discussões, eu costumo dizer que você é o moderador de um debate. Você apresenta as coisas e traz os autores para discutir com você. Então, você apresenta a tua opinião e você traz um autor. Ah, fulano fala isso, fulano não concorda com ele. Eu, particularmente, acho que fulano tem razão por causa disso, disso, disso. E trago o que ele trouxe para a minha discussão. Então, é assim que eu organizo. Não sei se era essa a dúvida da... Deixa eu ver... Da Gabriela. Então, eu vou criar o roteiro com base no quê? Com base no meu problema, no desdobramento dele, nos meus objetivos. Porque aí eu sei que é isso que eu tenho que discutir. Eu tenho que trazer para validar ou não as minhas hipóteses, tá? Vamos ver agora. A fundamentação teórica faz parte do pré-projeto? Normalmente não, tá? O máximo que eu posso ter num pré-projeto de pesquisa, por exemplo, se eu tiver que cadastrar um projeto para participar de um edital, vamos supor, eu vou ter que, não vou fazer a fundamentação teórica, mas eu vou ter que indicar, né? Vou ter que indicar um referencial teórico. O que eu sugiro quando eu trabalho com os nossos alunos, a instituição, na hora de montar os seus estudos, seus artigos? Eu digo, olha, na hora que você faz o pré-projeto, você responde todas as perguntas que eu mostrei para vocês aqui, monta tudo, e daí você vai ter que procurar, para cada tema do seu, ou para cada subtema do seu artigo, sei lá, 2, 3 livros ou artigos que falem sobre isso.
Então, no projeto, você não faz a fundamentação, você apresenta uma ideia de referencial teórico. Você indica quais seriam os autores com os quais você pretende trabalhar. Daí a fundamentação teórica é um processo depois já, quando você já começa a fazer a pesquisa, tá? Então, no projeto, você simplesmente diz quais são os autores com os quais você pretende fazer, tá? Por isso que eu não coloquei ali porque, na verdade, ele poderia estar ali nas referências. Eu não coloquei como referencial, o referencial teórico como pré-projeto, porque eu quis focar mais nessa parte, tá? Porque a fundamentação já é a realização da pesquisa mesmo, tá? A fundamentação teórica, não estava mesmo. Se o projeto passar, vem a discussão dos resultados depois. Exatamente. Isso mesmo. O que acontece? Você apresenta, normalmente, se você for fazer um projeto de mestrado, você vai fazer um esboço do que você pretende fazer. Daí, depois que for aprovado o teu projeto, aí você realmente vai desenvolver a fundamentação teórica. É bem isso mesmo, tá? Pessoal, mais dúvidas? Acho que o nosso tempo aqui do Teams já está terminando. Eu gostei das perguntas de vocês, fiquei feliz aí com a participação. Então, se alguém tiver uma última pergunta, senão a gente vai encerrando por aqui. Espero ter ajudado aí vocês pelo menos, a minha intenção qual que era? Minha intenção era provocar um pouco, falar um pouco sobre isso, tá? Tentar mostrar para vocês que não há dificuldade nenhuma em se fazer um estudo científico, desde que eu faça os passos metodológicos corretamente. Por isso que é importante eu ter uma organização metodológica, tá? E essa parte do projeto serve para a gente organizar o estudo como um todo. Perfeito? Então, obrigado. Até uma próxima. A gente vai conversando aí. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida aí, quiserem aprofundar alguma coisa, deixar meu e-mail aqui para vocês. Não deixem de assistir amanhã o restante aí da jornada, porque tem trabalhos bacanas aí que o pessoal vai apresentar. Obrigado, Pedro. Muito legal. Obrigado. Então, pessoal, até a próxima. Vamos conversando aí na sequência, tá bom? Um abraço a todos. Vou parar a gravação aqui.